Vamos lá. Bom, como o Alessandro já disse, sou CEO da Marchon Brasil e presidente do Conselho de Administração da Biótica. Também sou especialista em negócios do varejo pelo MBA da FIA Business School. Antes, porém, de eu seguir me apresentando, eu quero fazer alguns questionamentos já, porque no final, aqui estamos para bater um papo sobre desenvolvimento de uma visão estratégica. O que é estratégia? O que você acha que é estratégia? Né? Para mim, né? É um plano, é um guia, é algo que me ajuda a orientar o meu pensamento e minhas tomadas de decisões para a empresa. Tomadas de decisões hoje ou para assuntos futuros que vão impactar o futuro da empresa, geralmente no mínimo de 3 a 5 anos. Isso é estratégico, né? Não confundir, né, pessoal, com aquela história de eu vou comprar o concorrente, eu vou comprar uma marca X, pôr aqui na minha loja, porque é estratégico. Quando as pessoas às vezes dizem isso, elas estão falando isso por dizer: não vou ganhar dinheiro com isso, não tenho perspectiva de ganhar nada com isso, a não ser atrapalhar meu concorrente. Isso não é estratégico, isso é uma coisa que a gente faz equivocadamente, não recomendo, né? Estratégia é algo que vai te gerar retorno no futuro, né? Se você sabe que vai gerar retorno no futuro, é estratégico, né? E o que é a visão estratégica? Se estratégia, o que é a visão estratégica? É o método para planejar os seus cenários futuros, né? Ótimo, tudo isso é muito distante da realidade de todo mundo, geralmente, até da minha, quando eu assumi como CEO, eu falei, tá bom, como é que a gente faz isso, né? Aí a gente começa a ter que entrar em alguns componentes, que são o quê? Os elementos da visão estratégica, né? Quais são eles? O primeiro e principal, valores. Mas como eu sei quais são os valores da minha empresa? Normalmente as organizações do setor óptico são empresas de porte pequeno ou médio, falando do varejo, né? São empresas geralmente ainda sob controle familiar. E nessas empresas, geralmente os valores da empresa refletem os valores da família fundadora ou do seu fundador, né? Então é até mais fácil de identificar, porque é você olhar para os seus próprios valores quando se trata do teu negócio. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Além disso, missão, visão de futuro, também é um elemento da visão estratégica, e fatores críticos de sucesso, que para mim são divididos em dois, que é competências, ou seja, aquilo que você sabe fazer e faz bem no teu negócio. Seu negócio sabe atender bem clientes de luxo. Isso é uma competência que a tua equipe tem, né? Que o teu negócio tem, né? E métricas de objetivo, porque sem medir você não consegue saber se está vendo progresso. Eu costumo dizer o seguinte: os valores eles ajudam a dizer, são elementos de autoconhecimento. Eles ajudam a dizer quem somos. Não adianta você querer ser alguém no futuro, se transformar e melhorar, se você nem sabe quem você é agora, né? O meu exercício que eu proponho para aqueles que tiverem curiosidade de fazer, papel e caneta aí para poder anotar, faz uma lista de 20 coisas importantes para você, 20 coisas importantes que possam representar seus valores. No meu caso, por exemplo, honestidade, família, poder, reconhecimento, bens, conhecimento, dinheiro, humildade, caridade, relacionamentos. Por que eu estou olhando para o lado aqui? Porque eu estou lendo, essa é a minha lista, eu já fiz esse exercício, que são 10 dos meus 20. Depois você listou os 20 importantes fatores como esse daqui, olha para cada um e vai confrontando com o outro e se pergunta qual que é mais importante. Se eu tivesse que escolher entre honestidade e família, qual eu escolheria? Se um parente seu roubou alguém, você entrega ele para a polícia ou você foge com ele, porque família é mais importante do que honestidade, talvez, né? Então, uma provocação aí e um exercício sobre como fazer uma escala de valores, assim que se chama isso. Então, valores é sobre quem somos. A missão é sobre o que queremos ser para o mundo, o que a gente oferece para o mundo, né? O quem, né? Quem queremos ser é a nossa visão de futuro. Então, o que a gente oferece para o mundo é a missão e quem nós queremos ser nossa visão do futuro, maior empresa, melhor empresa, etc. E o como são os fatores críticos de sucesso, é como você vai fazer, né? São as competências, conhecimento, habilidade, atitude, métricas e objetivos. Por que eu fiz questão de abrir a nossa conversa já na minha apresentação para falar sobre isso?
para a gente observar como esses componentes estão apresentados em todos os elementos desta apresentação, tá certo? Então, primeiro aqui, quando você vê o currículo de um executivo ou de qualquer pessoa que tem alguma trajetória, uma progressão, ele vai te ajudar a contar qual foi a visão e qual foi as competências que ele foi agregando para chegar onde chegou e como ele continua se preparando, não só para o hoje, mas para o amanhã que ele vai enfrentar. Então, quem eu sou, vocês já sabem. Por que, que eu sou especialista em varejo? Fui fazer um MBA em varejo. Porque, para mim, era importante entender como funciona a vida de vocês para poder ajudar vocês melhor. Do varejo. Né? Acredito que a maior parte dos que estão presentes são executivos do varejo. Né? Tive uma carreira sólida, quase uma década no setor de consultoria e financeiro, passando até por vários países, que me ajudou a aprender muito sobre pessoas diferentes. E hoje também sou membro da GV Angels, que é uma instituição de ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas que investe em startups, e da Young Presidents Organization, uma organização que se auto-intitula um grupo extraordinário de CEOs e empresários, né, que congrega esses indivíduos globalmente. No Brasil somos mais de 1.000, na América Latina 1.300 e no mundo todo 30 mil indivíduos, que juntos os faturamentos das suas empresas seria o terceiro PIB do mundo. Por que isso está aqui? Esse último parágrafo é importante, porque aqui é justamente a parte onde eu olho para o futuro, onde eu vou conhecer o que está acontecendo em startups e onde eu vou me desafiar e conhecer indivíduos extraordinários que fazem coisas muito interessantes nas suas organizações e eu aprendo para desenvolver a visão estratégica para o futuro da minha organização. Além disso, sou pai, sou marido e desempenho esses papéis também com muito amor, tá certo? Bom, então aqui a gente já começa a entender o que é visão estratégica e como ela está definida no meu arcabouço pessoal. Aí a gente fala um pouco de abiótica. Primeiro, quem é a abiótica? É a entidade mais representativa do setor, com mais de 150 empresas associadas, representando quase 100% de todas as marcas que estão presentes no setor óptico do Brasil. Ela tem a forte atuação em órgãos públicos e privados, combate à ilegalidade e pirataria. Então, o Ministério da Economia quer falar sobre benefícios na Zona Franca, convida a abiótica para o debate. O Fundo Nacional de Combate à Pirataria quer conversar, convida a biótica para o debate. Diversas organizações convidam a biótica para o debate quando tem que se falar do setor óptico, né? E aqui eu quero apresentar para vocês o quê? Os pilares estratégicos da biótica. Então, a abiótica, assim como provavelmente a organização de muitos de vocês, ela já é um organismo vivo que está andando. E esses componentes, esses elementos da visão estratégica, já estão presentes no corpo do seu dia a dia, só tem que identificá-los. A abiótica, nos idos de 2017, fez um planejamento estratégico e decidiu olhar e debater com os seus associados o que era importante para definir o que a biótica tem que fazer hoje, tomar decisões de se dedicar hoje para fazer o setor óptico melhor para hoje e para o amanhã. A inclusão visual, ou seja, empreender ações de conscientização e mobilização para a saúde visual, capacitação, esse evento é um exemplo da necessidade que o mercado tem de obter capacitação, e a biótica está preocupada com isso, e eu, pessoalmente, como presidente do conselho, por isso me coloco à disposição para estar sempre presente nesse tipo de evento e compartilhar o que eu puder de conhecimento. Eventos como a própria feira, a Biótica, a maior feira do setor em toda a América Latina, e foi um colossal sucesso a desse ano. Formalização aqui é que entra, entre outros assuntos, o combate à pirataria e alianças estratégicas. É como a gente vai lá e conversa com outras associações, sindicatos, a gente vai lá na Federação das Indústrias, na CNI, e a gente vai ajudando essas entidades a empurrarem pautas importantes para eles e vai cobrando também o desenvolvimento das nossas pautas. O que é pauta? Você tem uma lei lá no Congresso, ou a gente quer que exista uma lei para favorecer o setor, a gente vai ser o interlocutor do setor para discutir sobre essas leis, tá certo? E a Marchon é uma organização que existe desde 1983 e a sua missão, ouçam, percebam bem isso, vejam bem isso, aqui estamos falando de missão da Marchon, é ajudar as pessoas ao redor do mundo a ver melhor, ver-se melhor e a sentir-se melhor. O que isso explica sobre a Marchon? É que ela vai além da correção visual e da armação, dos óculos.
sendo um item de melhorar a visão, mas também um item de melhorar como as pessoas se sentem e que elas sejam vistas melhores. Ela nasceu para ajudar a resolver um problema, porque o primeiro problema de quem usa óculos é que não enxerga bem. Segundo problema de quem usa óculos é que bota um óculos horrível na cara e isso acaba com a sua apresentação e às vezes acaba com a sua autoestima, com a sua confiança. E aí o papel de empresas como a Marchon, que trouxe a moda para dentro do setor, foi de melhorar a vida das pessoas entregando essa solução, tornando os óculos um acessório. Então, nós temos aí os maiores designers, somos fabricantes, distribuidores de óculos no mundo inteiro, especializados em marcas premium de moda, estilo e performance, como a Nike, né? No Brasil, estamos presentes há mais de 20 anos. E a nossa visão, quem queremos ser para vocês, para o mercado, que queremos que o mercado inteiro possa nos ver assim, ser o melhor parceiro do setor do ótico. E é por isso que o CEO dessa empresa vem aqui bater um papo com vocês para poder colaborar com o setor. Afinal, cadê os meus concorrentes? Não está aqui para conversar com vocês, mas eu estou, pô. Brincadeira. Vamos lá. Então, aqui um pouco sobre esses designers visionários, inovação, estilo. Nossa fabricação e distribuição global, somos referência de qualidades. Temos centros de distribuição no mundo todo, centro de design no mundo todo. Isso favorece muito a gente. E essas são as marcas que a Marchon representa no Brasil, divididas entre esses segmentos aí de luxo, Lanvin, que é um lançamento que trouxemos, Salvatore Ferragamo, Calvin Klein Jeans, DKNY, Nine West, Náutica e Nike, as marcas a marca própria da casa, né? A Marchon New York City, as marcas de tecnologia, Zeiss e Pure, a Zeiss agora é uma licença da Marchon, e as marcas premium, Lacoste, Calvin Klein, Longchamp, a grife de bolsas francesas. Onde é que está a visão estratégica aqui, pessoal? De novo, aqui a gente tem que olhar com essa. Como CEO, quando eu estou numa apresentação de outros CEOs, como estou em um evento, ou quando até estou fazendo alguma atividade de lazer ou nada, eu fui convidado para um evento de um lançamento de um relógio, de um carro, eu vou para ver como aquilo está sendo desenvolvido e como aquilo me ensina a fazer algo diferente na minha empresa. E eu vou aprendendo um componentezinho para agregar a minha visão estratégica e mudar um pouquinho a chave da Marchon para que ela possa continuar inovando e crescendo, inovando e crescendo. Aqui a gente mostra o nosso posicionamento. Aqui você vê quem a Marchon é e quem ela não é. Ela não é uma empresa de produtos baratos, ela não é uma empresa de produtos de má qualidade, ela está associada a grandes marcas, o que significa que ela realmente tem que se esmerar em entregar produto de qualidade, porque essas marcas não se associam com fornecedores de má qualidade. Algumas dessas licenças aqui estão há décadas conosco. Calvin Klein está comemorando 30 anos. Até lançamos uma edição especial de óculos para celebrar. Então, aqui tem um pouquinho mais da visão estratégica. Tá certo? Vamos lá. Agora, vamos mudar um pouco a caminhada do papo. E vamos falar um pouco mais de mercado óptico no Brasil. Diego, o que isso aqui tem a ver com visão estratégica? Isso aqui é uma das coisas mais importantes quando fala de visão estratégica. Você saber o tamanho do mercado que você está, onde você está inserido, para onde esse mercado está indo, o que ele significa no contexto geral da economia brasileira. E daí, de novo, você vai desenvolver os seus planos, a sua visão estratégica, para onde você quer caminhar, tá certo? Hoje somos 33 mil pontos de venda em todo o Brasil, geramos 187 mil empregos, faturamos. O setor óptico no Brasil faturou, em 2021, 22 bilhões de reais e estamos na 47ª posição entre 107 setores da indústria brasileira. E crescendo. Estou falando aqui de indústria. A Marchon, por exemplo, não tem fabricação no Brasil, mas os nossos colegas industriais estão cada vez mais crescendo e surgindo novas marcas. E o que eu acho mais legal é que, em muitos casos, focado em produto de alto valor agregado, de qualidade. Isso é muito bacana. É uma receita muito boa para o sucesso da nossa economia e do nosso setor. Aqui um pouco mais sobre o setor óptico, distribuição em números. Esses números são todos da Abiótica, tá certo? Em primeiro lugar, obviamente, o Sudeste representa aí uma população de quase 90 milhões de habitantes, tem quase 16 mil varejos de ótica, com faturamento de 11,3 bilhões de reais, quase metade daquele número, né? Em segundo lugar, está a região Nordeste, com 57 milhões de pessoas, quase 10 mil
varejos de ótica, aí pintado de azul, 4,21 bilhões de reais. Aí temos a região norte, 18 milhões. Porém, na verdade, a região sul com 30 milhões de pessoas, o centro-oeste com 16 milhões de pessoas, e a região norte com 18 milhões de pessoas. Porque a gente faz aqui correlação, então, como é que a população de um... O que aqui a gente pega? Putz, interessante, como é que eu correlaciono a população de uma localidade aqui da minha região com a quantidade de varejos que tem aqui na minha região, com o faturamento que eu tenho, que estimadamente o varejo tem na região. Em média, uma ótica média aí gera receitas, vendas entre 500 e 1.000 armações ano. Se você está muito abaixo disso, ou você tem um varejo com um custo muito baixo e está pagando a conta, ou você tem dificuldades. Se você está muito acima disso, você pode ter pontos excelentes, e parabéns. E se você está nesse meio, você também está fazendo um ótimo trabalho e tem muito a progredir, provavelmente. Tá certo? Ainda podemos fazer correlações com o PIB também, que não está aqui. Outra coisa importante, posição do mercado óptico brasileiro no mundo, né? O maior mercado do setor óptico hoje é os Estados Unidos. Uma coisa importante que não comentei sobre a própria Marchon. A Marchon é uma empresa americana, baseada em Nova York, e ela pertence a um grupo complementar de empresas em saúde visual. A principal empresa desse grupo chama-se VSP Vision. É um plano de saúde visual com 80 milhões de vidas nos Estados Unidos, um país com 300 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, com 200 milhões de habitantes, o maior plano de saúde que existe aqui não tem nem 10 milhões de vidas. Então, esse é um gigante, focado só em saúde visual, ou seja, parecido com um plano odontológico, mas focado em saúde visual. E, além disso, tem a Marchon e tem outras empresas focadas em diversas soluções para o setor óptico. Então, Estados Unidos, o maior mercado, China logo em seguida, com aquela população imensa, deveria até ser maior o mercado, Alemanha, França, países relativamente pequenos, menores que a gente, o Japão, com 100 e poucos milhões de habitantes, e uma renda média muito boa, muito alta, a Inglaterra, a Índia e depois o Brasil. Mas o Brasil é pobre, não sei o que e tal. Mas se você pegar a população de classe média brasileira, classe média alta, ela toda junta é maior do que a população de alguns desses países aí da lista. Pelo menos 3 deles já perdem para a gente. Né? Importante isso, porque isso quer dizer o quê? Potencial, tá certo? Potencial de crescimento. Ou uma lacuna de crescimento, que é importante para a gente. Então, alguns números do setor óptico hoje, tá certo? Faturamento do setor óptico em junho de 22 confirma a tendência de crescimento, com crescimento de 9% relacionado ao mês anterior. Isso é bom. O acumulado do ano é de 14,1 bilhões até julho. Então, a gente está provavelmente com tendência de ultrapassar aqueles 22 bilhões do ano passado. 5% de crescimento versus o mesmo mês do ano anterior, mas 30% acima de 2020 no início da pandemia. E esse resultado de janeiro a julho, ele apresenta um crescimento de 13% contra o mesmo período em 2021. Isso é muito importante. Finalmente, a gente sabe aqui que temos uma estimativa na biótica de crescer algo como 8,9% em 2021 comparado com o ano anterior. Eu posso antecipar para vocês que a gente tem estimativas de que o setor óptico deve seguir crescendo nessas taxas, ou até passar um pouquinho dos 10% nos próximos 5 anos. De novo, por que isso é importante? Se o teu negócio está crescendo a taxas mais altas que isso daqui, parabéns, você está crescendo acima do que o mercado está crescendo. Você provavelmente está capturando mais crescimento. Se o negócio está crescendo menos, não está caindo, versus esses números aqui, preocupante. O que eu devo fazer para mudar o meu mercado, o meu negócio? Visão estratégica. Tudo quando você está à frente do negócio, né? Quando eu mesmo sou um CEO, vejo esse número, eu fico pensando, o que isso significa comparado com os meus números? Eu posso falar que a Marchon cresceu quase 50% no ano passado, em 2021 versus 2020, depois de ter caído perto de 11% durante a pandemia. Esse ano, nós estamos com um crescimento de algo em torno de 17%, se eu não estou enganado, até o momento. E devemos seguir nesse compasso para chegar perto de 20% de crescimento nesse ano aqui no Brasil também. Né? Então, bastante feliz aí com esse resultado. Então, me comparo com esse número e falo, eu estou na direção certa. O mercado premium, mercado de luxo, mercado que eu atuo, o trabalho que estamos fazendo, estamos na direção certa. E o que a gente acredita aqui
que são tendências para o mercado brasileiro. Isso aqui, aí já é o meu palpite, tá, pessoal? Sabe aquela coisa de futebol, assim, quem vai ganhar, né? Flamengo ou São Paulo, tal. Aqui dentro do que eu tenho observado, e esse exercício de visão estratégica em tudo que eu observo, que a gente discute e vê acontecendo, essas são as minhas perspectivas de tendência para o mercado brasileiro. Esse trabalho aí muito forte com essa questão de produto marca própria, baixo custo e baixo preço, vocês devem ter havendo essas estratégias de varejo de alastrar. É muito tentador, porque é relativamente fácil, mais acessível, né? E a gente acha que produto barato é o que mais vende, porém o desafio é que operar no modelo de baixo custo e baixo preço exige uma eficiência operacional gigantesca, porque as margens são menores. Ah, não, a margem é gigantesca, eu ganho 4 vezes a peça, mas você ganha R$ 100 por peça, e o markup de uma peça premium é menor 2 vezes ou 3 vezes, mas o cara ganha R$ 300 em cada unidade vendida. Quando a venda é difícil, cada peça conta, né? Por isso que aqui já trago a outra tendência que também estou vendo crescer, que é esse trabalho, o pessoal se desenvolvendo nessa questão de venda de valor agregado, né? E junto com isso, também tendências demográficas, como a gente fala, né? O envelhecimento da população brasileira é uma realidade, isso só vai aumentar o número de clientes e o mercado ótico brasileiro. O envelhecimento e também o prolongamento da vida desses brasileiros, né? Então, nós temos esses clientes cada vez chegando em maiores volumes, mas permanecendo, vivendo mais, graças a Deus, né? E um outro dado, né, que alguns de vocês devem estar percebendo, mas um aumento real aí da miopia infantil. Todos os dias a gente vê cada vez mais crianças ao redor da gente e nas óticas necessitando de óculos. Essa questão do dano provocado pelas telas é real, né? A gente tem aí a solução das lentes com filtro azul das grandes empresas e todo mundo aí. E, assim, é uma tendência real e algo com que a gente deve capitalizar também o setor, né? Enquanto protege as crianças com as lentes de filtro azul, né? Em casa, meus filhos, eu peço que só usem as telas, né? Usando óculos que mandam fazer com lente plana, quer dizer, sem grau, né? Quem o pessoal aqui conhece, mas com filtro de luz azul. Então, essas são as tendências, né? Baseado nisso, eu preparei um conteúdo bônus, que eu não sei como é que eu estou de tempo aqui, acho que não devo estar quase lá, mas vou passar rapidamente, que eu quero compartilhar com vocês como explorar uma parte dessa visão, especialmente da venda de valor agregado, que é a área que a gente atua, né? Deixa só ver aqui se o pessoal da Quero Ótica me mandou alguma mensagem, já me puxou a orelha. Posso seguir? Eu recebi um tô tranquilo. Então vamos lá. Seguinte, venda de valor agregado. Como aumentar suas vendas e lucratividade com produto de marca premium, né? Bom, talvez aí até o pessoal da Quero Ótica já vai aproveitar para desenvolver algumas melhorias aí, ou novos produtos baseados nisso aqui, hein? Vamos ver. Comportamento de consumidor. Olha só, como o que eu aprendi, por exemplo, no MBA me ajudou a pensar um pouco mais sobre como abordar o mercado ou refletir sobre ele. Aprendi lá no MBA o seguinte, comportamento de consumidor. 20% do consumidor procura o produto mais barato. Sabe aquele cliente que entra na ótica e fala assim, isso aqui é uma porcaria. Você pode falar para o cliente, isso aqui é de açúcar, tá chovendo, você vai sair lá fora, vai derreter. Ele fala assim, não, esse vendedor está me enganando, eu quero mais barato. Todo mundo tem um amigo assim, que quer comprar mais barato, não importa que estão dizendo para ele que não vai prestar, né? 60% é o consumidor que compra custo-benefício. Eu não vou falar dele agora, eu vou pular para o próximo e depois volto para ele. Porque os outros 20%, e todo mundo tem um amigo assim, que ele só quer o melhor e o mais caro. Não, mas isso aqui, sabe, o cara fala que isso aqui tem custo-benefício, é mais barato, ele torce o nariz e fala, não, não, mas o que você tem melhor aí? Quem já não teve um cliente que entra na ótica, o que você tem de melhor? Né? Esses três consumidores existem, mas obviamente que nos chama muito a atenção, é um filão importante, é o consumidor do meio, é o consumidor que compra custo-benefício, é o consumidor que ele quer dizer? Quem aqui gosta de vinho, já foi num restaurante, tu pediu um vinho, mas não conhece tudo que está lá na carta de vinhos, o que faz? Eu já usei muito essa estratégia, hoje eu conheço alguns rótulos, mas assim, via de regra, não conhecia nada. O cara fala assim, putz, eu não vou pedir o mais barato que vou passar vergonha. Pô, o senhor da empresa pedindo vinho barato, né, vai pegar mal. Mas também não vou pedir o mais caro que for arrebentar com o orçamento da empresa.
eu vou pedir esse aqui no meio, esse terceiro, quarto, mais barato, porque ele não é mais barato, mas ele não é o mais caro e deve ser bom, né? Então, esse consumidor, ele busca por critérios para ajustar o relacionamento dele entre o que ele compra, trazendo algum valor, mas não pagando um valor excessivo pelo produto. Esse consumidor aqui, ele precisa ser lutado, ele precisa ser batalhado, ele precisa ser convencido, ele precisa ser informado do que ele está comprando. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você atende? Você venda? Você atende, você vende ou você presta consultoria para o teu consumidor, né? Você já parou para pensar que a ótica é um varejo de venda consultiva? Porque às vezes, eu estava ouvindo a Alessandro falar de giro, e giro é muito importante. É uma métrica que nós temos que acompanhar, porque produto que não gira tem que ser liquidado. Mas ele não pode ser uma métrica absoluta também, porque diferente do supermercado, onde o produto está na prateleira, né? Nós temos consultores que é para guiar a venda para o cliente, né? E por isso que a venda da ótica é uma venda consultiva. Agora, o que é importante da gente refletir? Qual é o problema do cliente da ótica, né? Qual é o problema do cliente da ótica? Muitos de vocês já vão me responder imediatamente: correção visual. Agora, quando você compra uma armação, ou quando você vai buscar uma armação, na verdade você tem um problema, mas você sai da ótica com dois, né? Que podem estar bem resolvidos ou não. O problema número um é a correção visual. O problema número dois, você vai pôr uma coisa na tua cara, né? Que pode te favorecer a sua imagem, o que você comunica, ou ela pode prejudicar muito, né? Ou pode ser neutro, né? Então, esse é o segundo problema do consumidor. Como é que você resolve esse problema? Qual é o seu método de atendimento para resolver esse problema? Porque para vender lente, o pessoal está muito craque. Parabéns ao setor óptico e aos meus colegas da lente. Mas como você resolve o problema da armação, né? Então, vamos falar aqui sobre os 3 passos para a venda de valor. Primeiro deles, conexão, né? Usando aqui até algumas estratégias de programação neurolinguística, né? O segundo deles, escada de valor. E aqui a gente usa estratégias de gatilhos mentais muito populares entre o pessoal do marketing digital. Terceiro, a personalização e os arquétipos de marca. Isso aqui já é mais complicado, mas é interessante para a gente que vende marcas. A maior parte do varejo do setor ótico é o quê? É um varejo multimarcas, não é verdade? Né? E qual o desafio de um varejo multimarcas? Né? É que você e todos os seus vizinhos podem ter as mesmas marcas. Né? Tem. A marca que mais vende geralmente está em todo lugar. Né? E você até tenta, às vezes, se diferenciar, mas é um trabalho difícil, porque o concorrente achava aquela marca bonita, ele também compra. Então, o desafio do varejo ótico, o principal fator crítico de sucesso, como eu vejo, né, dentro da visão estratégica para a ótica, competência, é de ter um método de atendimento personalizado, onde você vai pegar o teu consumidor através dos 2 problemas que você tem que resolver e dar para ele uma experiência única de compra desses produtos, porque as marcas, elas estão em todos os pontos de venda. Então, como que você personaliza a experiência de um consumidor a partir de produtos que estão presentes em vários varejos similares ao teu? A tua experiência, teu método de atendimento tem que ser único. E essa estratégia aqui de personalização e arquétipo de marcas é bem interessante para isso. Também uma reflexão que veio aí de alguns desses cursos de aprendizado lá do MBA, tá bom? Então, quais são as lições da programação neurolinguística? Rapport. Como eu desenvolvi o rapport aqui, eu não vou dar um curso de neurolinguística, eu sou practitioner em neurolinguística, né? Mas vou dar essas 3 dicas aqui. Primeiro, gestão dos estados emocionais. Fisiologia, a tua postura importa, ela comunica a tua mensagem e ela ajuda você a manter-se no estado emocional mais adequado. Além do que, você olha bem para a postura do teu cliente, que aquilo vai estar dizendo muito para você sobre como ele se sente. O teu pensamento, o pensamento do teu cliente e as palavras. Então, sabe aquele cliente que entra na ótica e começa a reclamar de tudo, tal, ou você já começa um papo de falar mal de tudo e tal? Foge disso, isso aí não está contribuindo em nada para a sua venda. Quando você conversar com o cliente, cada palavra que sai da sua boca tem que ser intencional para levar o cliente na direção do estado emocional desejado.
que normalmente é um estado emocional de conforto, de confiança, de entender que naquela ótica tem pessoas que entendem do que estão falando, né? Quando a pessoa tá muito tensa ou muito mal-humorada, você tem que quebrar esse estado e trazer ela para um estado mais confortável. Aí é a hora, traz uma água, traz um café, pede para o cara sentar, relaxa, muda de assunto, não fica num problema. Isso ajuda e importa muito. E às vezes uma das técnicas que o pessoal usa muito, vou falar depois, é o espelhamento. Sistemas representacionais dominantes. Então as pessoas elas enxergam o mundo, geralmente enxergam e captam as informações do mundo, geralmente por três sistemas: o visual, o auditivo, o sinestésico. As pessoas elas acabam usando, escolhendo palavras que têm relação com esses sistemas. Eu sou muito visual, vocês vão ver eu falando, vocês vão ver eu falando, olha, o visual falando, vocês vão ver eu falando e usando muitos verbos e frases com referências visuais. Tá claro? Vocês estão vendo? O auditivo tem uma fala mais pausada, mais tranquila, parece aquele locutor, e ele aprecia também um ritmo e uma fala mais qualificada. O sinestésico já é uma pessoa mais de sentir, ele está percebendo tudo quase como com um toque ou como ele se sente na situação. Para que isso interessa? Porque você precisa se conectar com a pessoa, perceba qual que é o sistema representacional dominante da pessoa e tente se engajar naquela comunicação. Você está consciente, o consumidor não está. Quando você se engaja nesse sistema, você tem um resultado melhor de rapport. E por último, o espelhamento. É quando você usa justamente tom de voz, ritmo da sua fala, os sistemas representacionais e a sua fisiologia para se conectar com esse cliente, com esse consumidor. Então, ele está de braços cruzados, cruza os braços também quando falar com ele, sim, veja como você se sente, mas vá mudando e levando esse consumidor para um novo estado emocional, tá certo? Então, isso aqui é algumas dicas sobre rapport. Isso é muito importante, porque você não recebe conselho bem de quem você não confia, tá certo? Então, gerar essa relação, essa conexão, relação de confiança é importante. Perguntas poderosas. Por que eu uso, eu faço provocação e convido vocês a usar perguntas poderosas? E por que você faz isso em formato de perguntas? Vamos lá, algumas perguntas. Primeira delas, para que o consumidor já comece a refletir sobre o valor e importância das armações que ele vai usar, dos óculos. O que você pretende comunicar com esses óculos? Não é como você quer ser visto, como você quer que te vejam, é comunicar. Que é para causar estranheza mesmo, porque o consumidor fala assim, o que você quer dizer com isso? Né? Não, o que você pretende comunicar? Qual a imagem que você quer que as pessoas tenham de você quando você está usando esses óculos? Porque isso vai incutir no consumidor a reflexão de que os óculos que eu estou usando comunicam uma mensagem. Interessante, não pensei nisso. Eles passam a ter um valor diferente nessa reflexão, né? Você já reparou, reflitam vocês, você já reparou quando conversamos com alguém, passamos 80% do tempo olhando para o rosto da pessoa e seus olhos? 80% do tempo. E com as telinhas, então, a importância do olho no olho ficou maior ainda. Qual que é o problema? O óculos que você vai estar vestindo vai ser a peça mais importante que você vai vestir. Não adianta você investir num sapato lindo, uma bolsa, relógio. Você está usando um óculos horroroso. Isso vai acabar com a tua imagem e a tua comunicação. E outra pergunta. Você já parou para pensar aqui sobre valor de novo, né? Que se utilizasse o seu sapato, eu já fiz isso, hein? Ou o sapato especificamente, vestido, calça ou camiseta todos os dias, como as pessoas usam seus óculos, eles não durariam, eles não durariam nada mais do que poucos meses, enquanto bons óculos podem durar anos, né? Eu tinha uma época da minha vida eu tinha um par de sapato. Eu tenho um par de pés eu vou usar um par de sapato. Só que meus sapatos comecei a perceber que não duravam mais do que 2, 3 meses. Se você fizer isso com seus óculos, que geralmente acontece, vai durar mais de um ano, anos até, óculos bons, né? Então, por quê? Essas perguntas ajudam a incutir no consumidor a reflexão. Interessante isso. Talvez seja importante eu pensar melhor sobre o investimento que eu vou fazer nas minhas armações, né? E também as armações que você tem e trabalha, elas refletem seu posicionamento, quem você é para o consumidor. Ele passa na frente da loja, o que ele vê? As armações. O que essa ótica é? Uma ótica bacana, uma ótica barata, uma ótica média, uma ótica de luxo. A tua vitrine já vai ajudar a dizer muito disso. Não adianta ter uma loja linda e o produto de baixa qualidade, né? Escada de valores. Aqui fala sobre atributos, benefícios e significados. Não vou passar muito tempo aqui, porque senão eu vou arrebentar demais vocês aqui nessa hora da noite. Mas aqui, pensando numa lógica de escada mesmo, o que é a primeira coisa que importa para o consumidor? Procedência e qualidade. Então,
como é que você diferencia um produto do outro? Às vezes o pessoal me pergunta, putz, como eu explico para o consumidor que esse produto aqui vale R$ 300, esse aqui vale 700, esse aqui vale 1.000 e tanto, esse aqui vale 2.000 e tanto. Esse aqui é a estratégia. Primeira coisa que diferencia um produto mais barato de um mais caro é procedência e qualidade. Marchon New York City é um produto de uma marca própria da Marchon, né? Que a princípio não é uma marca do setor de moda. Mas qual que é o diferencial dela perante outras marcas que talvez também não tão conhecidas? Ela é fabricada por uma das maiores empresas do mundo, responsável pela fabricação de óculos como Nike, Lacoste, Calvin Klein, sob os mesmos padrões globais. Essa marca é vendida no Brasil, assim como ela é vendida o mesmo produto nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Isso significa que o consumidor está comprando uma qualidade superior, né? O que não pode ser o caso de outros produtos, né? Marcas licenciadas e comunidade é o segundo degrau dessa escada, né? Uma marca licenciada ela faz exigências muito sérias para a gente para fabricar o produto, né? Que às vezes não acontece com outros produtos. Então, quando você explica para o consumidor que tem essa diferença, ele já começa a perceber, pô, legal. Então, quando eu compro um produto de uma marca internacional, uma marca famosa, eu não estou comprando só a grife, só o que ele significa, mas estou comprando também essa questão dessa preocupação com a qualidade e como o produto é feito e por quem é feito. Depois vem a questão da grife, prova social, ou seja, como esse produto é reconhecido pelos outros, né? A gente fala de arquétipos e, assim, cada marca, ela é como se fosse uma identidade pessoal. Então, quando você está usando uma marca, as pessoas reconhecem imediatamente diversos valores e significados naquela marca. Então, se você quer comunicar algo sobre a sua personalidade, sobre a sua mensagem, usar a marca certa, ela ajuda a comunicar a sua mensagem, né? O tamanho da marca é autoridade. Lógico que a marca, quanto mais famosa, relevante, como a Nike, que é a maior marca de vestuário do mundo, mais significado, mais reconhecimento. Depois a gente vai chegando para marcas um pouco mais para essa questão de luxo, premium, né? Marcas aspiracionais, que ela tem uma história, Lacoste, uma marca ligada ao tênis, né? A Longchamp, uma marca de bolsos francesa, Calvin Klein, uma marca americana de luxo, né? E aí vem a questão da artesania. Oh, não, esse produto aqui foi feito por artesãos, esse produto aqui foi fabricado na Itália, né? E a própria história das marcas de luxo. E é engraçado, porque aqui é como se fosse um gráfico, tem um gráfico de pouco reconhecimento, muito reconhecimento, e depois o luxo, ele tem uma curva de reconhecimento, mas o pouco reconhecido também tem alto valor, né? Às vezes, você quer ser altamente reconhecido, você usa uma marca que todo mundo conhece, sei lá, Rolex, porque eu não falar uma marca aí do nosso segmento, né? Aí todo mundo olha assim, putz, todo mundo olha e fala, nossa, esse cara deve ser muito rico, ele está usando um Rolex, ou está usando um Rolex falso, né? Também acontece às vezes. Agora, quando você é muito rico, às vezes o cara que é muito rico, ele não quer ser reconhecido por todo mundo, ele só quer que o outro muito rico reconheça ele também. Fala, putz, eu vou usar. Outro dia uma consultora de imagem me falou, prefiro usar, gosto de usar bolsas da Ferragamo. Porque as pessoas sabem que as bolsas da Ferragamo são originais, porque não tem falsificação de bolsa Ferragamo. E só sabe que é uma bolsa Ferragamo, que é a grife Ferragamo, outra pessoa que tem o mesmo convívio, né, com as marcas de luxo, que frequenta lá o shopping JK Iguatemi, o shopping Iguatemi Faria Lima, que é onde estão as boutiques. Então, é interessante essa trajetória também, tá certo? E os arquétipos? Os arquétipos, eles são representações rápidas de símbolos, né? Então, quando eu falo governante, né, você associa isso já a alguma figura de poder, um CEO, uma autoridade do governo, uma grande personalidade um grande líder, uma grande personalidade da música que lidera o setor, né? Essas marcas, né, que estão associadas ao arquétipo do governante, normalmente elas ajudam a comunicar o quê? A gente falou o que comunica. Então, comunica o controle, assertividade, que o cara é digno, né, competente, autorizado, qual verbo que está ligado, muitas pessoas são muito atraídas por esse verbo. Controlar, determinar. Exemplos de marcas onde o arquétipo do governante está presente. Ferragamo, Lacoste, o herói, que tem a ver com, quando você fala em herói, você pensa em alguém que é um mártir, que é um aventureiro, que é bravo, que é confidente, que é poderoso. Pega os heróis da Marvel, você vai ver esses relatos lá, você tem a sua referência de herói pessoal, às vezes teu pai é um herói porque ele tem essas qualidades para você. O verbo é lutar, né? A marca que está muito correlacionada com essa questão de luta, Nike. E assim tem todos esses outros exemplos aqui. Por que isso aqui é importante? Porque é importante quando você pergunta para o cliente lá no começo o que ele quer comunicar e você começa a entender o que você faz, qual é a sua profissão, em que contexto você vai usar esse óculos no dia a dia,
quais são os seus hobbies e tal. Não, eu sou um advogado, eu sou um juiz e eu trabalho num ambiente muito sério e, assim, é importante as pessoas reconheçam a minha autoridade. Ele quer comunicar um governante. E é importante você entender quais são as marcas que vão trazer essa mensagem e pôr essas marcas na mesa. Você vai ter mais sucesso em oferecer uma venda consultiva de qualidade para esse consumidor. E assim serve para todas essas estratégias. Né? O fora da lei aqui está terrível com esse revólver, né? São as marcas aí dos rebeldes, né? Significa rebeldia, quebra de paradigma. A gente trouxe aqui a Converse, que é uma marca que está presente no rock and roll, né? E o cara comum é o cara que não quer usar marca. Então a gente trouxe aqui a Marshall New York City, que é uma marca que ela é tão discreta. Esse aqui não é um Marshall New York City, esse é um Anvan, mas ela é tão discreta que só no interior da haste está escrito que é Marshall New York City. Que o consumidor ele quer um produto bom, de qualidade, não é o mais baratinho, mas que seja discreto, que não comunique marca nenhuma. Ele se basta nele mesmo, ele não quer comunicar. Tá certo? E que mais que a gente tem aqui? O último passo que eu quero compartilhar com vocês. Gente, como implementa isso? Né? Como implementa perguntas poderosas, arquétipos, toda essa questão aqui? Às vezes faz aquele treinamento, né? E passa um dia, dois, uma manhã inteira, aquele conteúdo maçante, um monte de coisa e tal. O povo sai do treinamento, né? Como estava falando Letícia há pouco, esquece tudo, né? Eu gosto dessa estratégia aqui, que você faça a coisa uma porção por dia, ao longo de 3 semanas. Sabe aquela história? Repete uma coisa 21 dias e você implementa um hábito? Se você dividir tudo que eu falei aqui em 10, 20, 30 porções, né? E, equipe, hoje vamos só, todo mundo, para todo consumidor que entrar aqui, vamos perguntar para ele o que ele quer comunicar com esses óculos. Mas antes de fazer isso, vamos discutir aqui com você. Por que você acha que é importante isso? Por que é importante a gente perguntar ao consumidor isso? Qual é a mensagem que vai trazer? Quais questionamentos e reflexões que isso vai trazer e como isso vai ajudar a gente a aumentar o valor agregado da venda. E como aumentando o valor agregado da venda, isso melhora a venda da ótica, a receita, mas melhor do que isso, melhora a renda do teu consultor de ótica, que no final muitos deles ganham um percentual da venda. Como isso acontece? Né? Que é o porquê, que é se engaja as pessoas fazem ao longo do dia e tal, no fim do dia, e aí, como é que foi e tal? Pô, foi legal, pô, teve um cliente que ficou muito curioso, bati um puta papo e no final converti uma venda de 200, não, 200 não, muito pouco. Converti uma venda de R$ 1.500. O ticket médio da ótica era 700. Pô, bacana. Pô, e aí vai colhendo essas histórias de sucesso, vai compartilhando, faz aquele grupo de WhatsApp, o pessoal vai contando e tal. Vai para a próxima etapa. Uma coisinha, uma perguntinha. Um hábito de falar sobre a durabilidade dos óculos. Pô, interessante e tal. E aí, o que aconteceu? Nosso consumidor ficou muito curioso, ele quis ver outras marcas. Pô, se for falar de arquétipo tal, pô, foi legal, o consumidor ficou super identificado tal. Porque no final, gente, sabe que a coisa mais triste que acontece no setor de óticas, muitas vezes? A gente a gente compra um óculos, a gente nem lembra onde comprou. Porque o teu atendimento não atendeu aquele critério que a gente falou lá atrás, de ser único e personalizado da experiência. Se você entrega uma experiência personalizada que navega por todas essas etapas, o consumidor vai sempre lembrar de você. Né? E é dessa forma, com esse passo a passo, com essa ideia, expandindo esse conceito dessa tendência que eu acredito muito, que eu quero encerrar esse nosso bate-papo sobre desenvolvimento de visão estratégica. Espero que alguma parte desse debate, dessas reflexões e conversa possa alcançar e provocar uma reflexão e talvez até alguma transformação em você, no seu negócio, para ajudar que a sua visão estratégica seja implementada a partir de hoje e pelos próximos anos. E quem sabe um dia você não me encontra por aí, me compartilha aí o sucesso que você teve com isso. Você pode me encontrar, deixa eu ver se tem aqui, que é o meu obrigado já, né? Você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, como @Marcelo Kitsuda. Também estou presente tem um canalzinho no YouTube que tem um videozinho de uma palestra mais extensa sobre esse assunto. Estou também no LinkedIn, no Facebook. Vocês são super bem-vindos. Manda um oi, manda um abraço, me diz o que você achou desse papo aqui. Tá bem? É isso, galera.